E hoje no Curtição Pet, em parceria com Vila Chico, Pet Hotel e Clínica Veterinária, vamos entrar no centro cirúrgico para conhecer um pouco dos procedimentos da cirurgia. Estou ao lado da Janaína, proprietária do Vila Chico e também médica veterinária, que vai passar pra gente um pouco sobre essa parte de cirurgia, que o pessoal tem um pouco de medo também dessa área, né, Janaína? O pessoal tem medo de cirurgia, medo de anestesia, não precisa ficar com medo, acho que existem formas seguras da gente fazer e a gente vai falar um pouco disso. Janaína, quais são as cirurgias consideradas eletivas de maior risco? Tá, as cirurgias eletivas são aquelas cirurgias, por exemplo, castração, aquela limpeza de tártaro que ainda não é para finalidade terapêutica. Então, são as cirurgias que o proprietário escolhe fazer. Então, por exemplo, o cachorro está lá, não quero que cruze, não quero que tenha cio. Então, essa castração é considerada eletiva. Agora, uma castração, por exemplo, quando o animal tem infecção uterina, aí ela já se torna uma castração não eletiva. Já é uma cirurgia que existe maior risco. Então, a gente tem que priorizar exames. Então, tudo acaba ficando um pouco mais complicado, mas tem algumas cirurgias que elas têm que ser feitas, que nem, por exemplo, essa de útero. Quando tem infecção, tem que fazer. De castração, muita gente quer fazer a castração do seu animalzinho, mas fica lá naquele medo. Eu vou lá, vou fazer cirurgia, tem anestesia, será que vai dar certo? É tranquilo? Normalmente é tranquilo. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados para que seja tranquilo realmente. Porque a cirurgia de castração, principalmente em fêmea, é uma cirurgia que envolve abertura de cavidade. Então, é uma cirurgia. Existem os riscos, lógico, do mesmo jeito que para qualquer pessoa que vai tomar uma anestesia geral e fazer uma cirurgia, independente de ser uma cirurgia plástica ou uma cirurgia de tumor, então existe o risco. A gente minimiza o risco fazendo exame pré-operatório, né? Então a gente colhe sangue, faz hemograma, faz a função do rim e do fígado para saber se está tudo bem e para saber que tipo de anestésico a gente vai usar para usar com mais segurança. Então a gente escolhe os anestésicos, né, e as doses corretas para tornar essa anestesia mais segura. E outro fator importante é a monitoração do animal durante a cirurgia. Então, a gente vai monitorar a pressão, a gente vai ver como é que está a oxigenação dele. Então, tudo isso para minimizar risco. Esse aqui é um oxímetro de pulso. Então, esse aparelho, eu coloco essa pontinha aqui na língua do animal. Isso aqui, normalmente, em humano, é usado no dedo, né? Mas em animal, a gente coloca na língua. E através disso a gente sabe como é que está a oxigenação do sangue dele. Então, quando ele não está respirando muito bem, aí a gente consegue, através de um número aqui, saber que ele está precisando melhorar essa oxigenação. E aqui a gente também vê o pulso. O que é isso? É a frequência cardíaca, batimentos por minuto. E ele também tem uma temperatura. Então, a gente coloca a temperatura retal, que é esse outro cordãozinho. E através disso a gente também sabe se o animal está ficando hipotérmico durante a cirurgia, durante a anestesia. Então a gente aumenta a potência do colchãozinho térmico, tudo isso para manter a temperatura do animal dentro do normal. Isso aí é uma bomba de infusão. Então, quando a gente precisa de uma precisão maior para infundir algum tipo de medicamento na veia do animal, a gente utiliza essa bomba. Então, na anestesia, principalmente quando a gente tem, às vezes o animal começa a ficar hipotenso, então tem algumas drogas que a gente pode utilizar para melhorar a pressão e que elas são bem diluídas, elas precisam de uma velocidade mais certinha. Então, como a gente não consegue controlar, às vezes, no equipo normal, o equipo é aquele fiozinho ligado no soro, né, e que a gente só vai regulando com o dedo. Então, isso aí seria um equipo, entre aspas, mas digitalizado, com maior precisão. E agora vindo para cá, esse daqui é para a parte respiratória do animal? Esse é o aparelho de anestesia inalatória em si. Então, hoje em dia, não tem como a gente pensar, algumas cirurgias, elas têm que ser feitas na anestesia inalatória, porque a anestesia inalatória é a anestesia mais segura, né? A gente coloca o anestésico aqui, né? Aqui ele borbulha e elimina gases, e através desses gases o cachorro permanece dormindo. Então a gente consegue controlar melhor o
o plano anestésico do animal através desse aparelho. Isso daí é um vaporizador calibrado. Então, através disso, eu consigo dosar certinho a quantidade de anestésico que eu estou mandando para o paciente. Então, isso aumenta muito a segurança durante a anestesia. Então, isso é um grande diferencial. Dificilmente as clínicas hoje na cidade têm um vaporizador calibrado. Pelo menos eu não vi, só vi na faculdade mesmo. Mas a gente decidiu investir nisso porque eu acredito que seja bastante interessante no termo, para a segurança mesmo da anestesia. Janaína, o primeiro procedimento para iniciar uma cirurgia é a anestesia, essa parte que você mais gosta. Essa parte é que eu mais gosto. Então, eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona uma anestesia. Então, o animal chega, a gente faz um exame físico, vê se está tudo bem com ele, ausculta o coração, a respiração, pesa, que é para a gente saber o quanto que a gente vai administrar de medicamento para ele, que é de acordo com o peso. Então, ele vai tomar uma primeira injeção intramuscular, que seria um sedativo, um tranquilizante, para ele ficar mais permissivo, ficar mais calmo, para a gente conseguir cortar o pelo, porque normalmente a gente tem que tirar o pelo da região que a gente vai fazer a cirurgia. Então, a gente vai cortar o pelo e vai canular, ou seja, pegar a veia dele e colocar um catéter na veia dele para descer o soro. No segundo passo, a gente utiliza uma outra droga que seria para induzir anestesia. Então, normalmente a gente usa ou propofol ou a ketamina, que é outro tipo de fármaco, né, misturada com diazepam e dazolam. Na verdade, isso não importa para a gente, assim, para os leigos. O que importa é que a gente vai usar um agente para induzir anestesia. Ele vai dormir. Dormiu, a gente consegue entubar. E aí, através dessa sonda, é que a gente vai manter a anestesia. A gente vai encaixar no aparelho de anestesia e vai ligar. Então, através disso, a gente vai mandar um anestésico em forma de gás. E isso que vai manter a anestesia. Essa é uma forma bem legal de anestesia, porque normalmente a gente consegue controlar bem o plano anestésico e a gente consegue que o animal acorde rapidamente depois que a gente desliga o aparelho. Esse aqui é um Doppler vascular, então esse aparelho a gente usa para ferir a pressão durante a cirurgia. A gente pode usar para ferir pressão em qualquer momento, mas a gente usa mais para ferir durante a cirurgia. Então, é um parâmetro bem importante para a gente medir o plano anestésico. Então, a gente tem que manter a pressão sempre num mínimo aceitável, que é para a gente não prejudicar o organismo do animal. Como é feita a esterilização dos aparelhos aí antes da cirurgia? A gente utiliza aqui a autoclave. Então, é como se fosse uma panela de pressão gigante, né, que utiliza calor e pressão para fazer a esterilização dos materiais. Então, a gente esteriliza o material cirúrgico e esteriliza também os panos de campo, que são aqueles panos que a gente coloca ao redor de onde a gente vai fazer a cirurgia para isolar a ferida, o corte, né, para não ter contaminação. O cachorrinho está precisando de cirurgia, ou quem simplesmente quer fazer a castração do seu animal, está vendo a qualidade que tem aqui no Vila Chico, os equipamentos aí para mais segurança na cirurgia. Sim, e equipe também é importante. Então, eu sempre procuro trabalhar com veterinários que eu confio, que fizeram uma faculdade legal, que fizeram pós-graduação, que sejam especializados nisso. Então, as cirurgias oftálmicas eu faço com oftalmologista, com uma pessoa que entende dessa área, que estudou para isso, as ortopédicas também, com uma outra pessoa que também é especializada na parte de ortopedia. Então, a gente procura sempre trabalhar com uma equipe que seja especializada no que está fazendo. Mais ou menos quantas pessoas trabalham assim numa cirurgia? A equipe sua que seria numa cirurgia? Normalmente 3. Normalmente 3, né? Eu anestesio, tenho o cirurgião e o auxiliar. Legal. Às vezes mais. Então, às vezes vem estagiário também junto para conhecer, para aprender, né? Então, tem também essa parte que eles assistem a cirurgia junto com a gente. São procedimentos aí que são, na verdade, para o seu animalzinho ficar melhor, se estiver doente, ou para a parte de castração, que acontece muito, né? Tem muita castração. Em Botucatu ainda falam que fica muito animal para a rua aí e tal, e tem que ser castração, né? Tem que castrar para não ter o problema do aumento de animais aí, para depois aumentar os animais que ficam pelas ruas, né? Assim, na cidade mesmo tem todo um programa para castração, a prefeitura faz também campanhas. Então,
O objetivo, se você não quer realmente reproduzir o animal, existe um risco dele pular o portão, ir para a rua e depois você não sabe o que você vai fazer com aqueles filhotes, então o ideal é castrar mesmo. Eu já ouvi falar, vamos ver se a pergunta é certa ou não, que uma fêmea, se ela demora muito tempo para criar, ela tem que ser castrada, senão pode mais para frente ter câncer. É verdade isso? Não, isso é um mito. Na verdade, o tumor de mama, né, que está mais relacionado com o tempo que você demora para castrar a cachorra. Se você castrar ela bem novinha, antes do primeiro cio, antes do segundo cio, você consegue diminuir bastante a incidência de tumor de mama. O fato dela cruzar ou não, ou dela ter filhote ou não, não muda. E depois que passou, né, entrou no terceiro, quarto cio, já não muda mais o quadro da incidência de tumor. Aí não muda. Se você castrar ou não, a chance dela ter o tumor é a mesma. Janaína, fala pra gente aí, telefone e endereço para quem quiser saber mais informações aqui do Vila Chico e também para quem quiser fazer uma cirurgia. Quem tiver qualquer dúvida, pode ligar, não tem problema, sem compromisso. 3814-3016, 98822-3016. A gente tem o site www.vilachicopethotel.com.br. A gente tem a página do Facebook. E a gente tem um e-mail também, contato@vilachicopethotel.com.br, para quem quiser escrever para a gente. Janaína, obrigado mais uma vez pelas informações e pela parceria com o programa. De nada, obrigada a vocês. Esse é o Curtição Pet, que falou um pouco sobre os procedimentos da cirurgia. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!